Olá, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar da ansiedade por estresse pós-traumático. Eu sou a professora Josi. Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Para falar sobre o tema, a minha convidada é a psicóloga Mara. Olá, Mara. Olá, tudo bom? É um prazer estar novamente aqui. Vamos falar então um pouquinho de transtorno de estresse pós-traumático. É um assunto muito bom de falar de pessoas que não sabem sobre esse transtorno, que é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de conviver, né, com ou de testemunhar de acontecimentos traumáticos, né? Isso é bem comum nos dias de hoje, por violência física, né? Sexual, assalto, sequestros. Às vezes a gente não fala muito em sequestros aqui nessas cidades pequenas, mas cidades grandes, né? Sequestros relâmpagos que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, que acontece muito sequestros relâmpagos, né? Que para assaltar em bancos, isso é muito, 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 muito comum, né? Violência física, violência sexual, que, nossa, dá até uma dor de falar disso aí, né? Acidente de carro, nossa, a gente vê falar, a gente vê nos jornais aqueles acidentes horrorosos de carro, desastres naturais, e o que tem acontecido desses desastres naturais, diagnósticos de doença que ameaça a vida e que deixa assim as pessoas muito traumatizadas. Acho que só nesses itens aqui que eu falei já dá para deixar as pessoas com muitos traumas, né? E entre esses diagnósticos de doenças, eu vou falar num diagnóstico aqui que deixa as pessoas com muito trauma, que é um diagnóstico de câncer de mama, né? Por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, né? E que vai tirar as mamas, ela fica com um trauma terrível, né? Qual a mulher que gostaria de tirar as mamas, não? Então ela fica aquele estresse enorme por causa da mama. Então, assim, é um diagnóstico de estresse. Quem é que gostaria de receber aquele diagnóstico? Você está com câncer, né? Ninguém gostaria. Então, assim, existe N's, né, traumas. Então, se eu citar aqui, então, assim, né, Josi, então pode falar aí para mim, né, sobre vários problemas de traumas que tem no nosso dia a dia, no nosso mundo que percorre por aí, né? Esses diagnósticos assim, de câncer de mama, quando a mulher tem que retirar os seios, é um trauma que eu acho que não é vencido. Não há vencido, porque eu tenho convivido com muito disso, assim, porque até no tratar também, né? Porque as mulheres acordam com aqueles insights assim da cirurgia, do tratamento, né? Da doença em si, né? É uma coisa tão delicada, tão triste, né? Claro que tem todo aquele processo de cura, de ficar boa, né? Mas é um trauma, é um estresse pós-traumático que vai levar para a vida toda, né? E que é uma coisa de superação, é bom, aqui é bom, é muito bom, mas é uma coisa muito delicada, né? Muito delicada. Assim como aqueles esportistas também que perdem os membros, né? Tem muitos atletas aí que perderam os membros e continuaram no esporte e que, nossa, vale medalhas de ouro, né? E continuaram ali na luta também, mas também, imagina que
eu não sei se qual esportista, se não me falha a memória, ele perdeu o membro da perna, né, e continuava sentindo a perna ainda, porque é um membro fantasma que se diz, e ele tinha aquele estresse pós-traumático, porque o cérebro, ele não foi avisado que perdeu o membro, né? Então, ele fica sentindo a perna ainda. Então, aquela dor, aquele trauma, aquele sofrimento, ele fica sentindo ainda de todo aquele state. Então, ele fica naquele sofrimento ainda. E ele estava tentando voltar ao esporte, mas sentindo as pernas. E ele não tinha as pernas. Uma pessoa que tem esse tipo de sintoma, é necessário fazer uma terapia? Sim, nossa, ele não é necessário, ele é obrigado a voltar tanto a tratamentos com o objetivo de reduzir o sintoma, tratar o sintoma, né, que são físicos e emocionais, com medicamento, terapia, psicoterapia, né, tanto familiar, né, como do paciente, é necessário, obrigatório. Isso leva muitos anos, né? Porque, como eu te falei, ele tem uma necessidade muito grande, né? Por causa desses insights que ele tem do trauma, independente da situação no qual o trauma que ele vivenciou, né? Por exemplo, se é uma amputação de membro, né? Como desses atletas, com um acidente de carro, ele vai sentir um membro, né? E ele tem que tratar isso aí como vivenciar aquele momento e tratar o membro como ele não tem mais aquele membro, né? Ele tem que trabalhar o cérebro dele, vivenciar um momento, vivenciar aquilo ali, né? Ele tem vários sintomas, né, nesse transtorno de estresse pós-traumático, existem vários sintomas e tem que ser tratado. A mulher que tem um câncer de mama retira os seios. Há necessidade também de fazer uma terapia? Sim, tem que tirar. Tem um lado todo, lado psicológico, né, emocional. Ela assim, muitas pessoas não fazem, né? Muitas pessoas não fazem, mas o próprio órgão, né, do sistema lá de tratamento lá do câncer, né? Eles já dão todo o suporte, né, para as mulheres, e eles fazem o tratamento, e essas mulheres são todas amparadas, né? E elas têm todo o suporte necessário, e diante desse traumas, elas têm um suporte psicológico, e elas conseguem ir até o final. Claro que os traumas, né, sempre vão existir, né? Mas elas têm esse suporte e elas são amparadas mediante o governo, né? Eles dão esse suporte. Creio que fazendo a terapia, a dor vai diminuir, né? Sim, os sintomas, assim, de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, eles são muito grandes sintomas, porque os sintomas são ataque de pânico, assim, e não são pequenos os sintomas, porque uma pessoa com um transtorno de estresse pós-traumático, eles têm ataque de pânico, como nós tinha já até falado, né, de ataque de pânico, tem culpa, que eles se sentem culpados, né, eles têm desesperança, tá? Eles se sentem nervosos, eles se sentem com perda de interesse, eles se sentem com raiva, eles se sentem com solidão, com um sentimento com sofrimento emocional muito grande, isso assim na área do humor, né? Então isso aí interfere muito na área do humor deles, toda essa parte de sintomas. E na área do comportamento, eles sentem agitação, eles sentem agressão, eles sentem, assim, automutilação.
Não sei se já observou aquelas pessoas que se mutilam, que fazem aqueles cortes assim no corpo. Pois é, muitas pessoas chegam a se automutilar na área assim do comportamento, né? Sim, são pessoas que têm esses transtornos de estresse pós-traumático, pessoas que se mutilam, pessoas que gritam muito, né? Que quando vem aquela sensação depois do estresse, eles que vem aquele choque de acidente, de tudo que aconteceu com eles, né? Quando não são tratados, né? Eles têm muita irritabilidade, eles se isolam completamente, né? Comportamento altamente autodestrutivo, esses são comportamento deles. E sintomas, assim, de ansiedade muito severa, depressão, e são pessoas completamente desconfiadas. Imagina só, uma pessoa que é assaltada, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, um bar, ou tem um mercado, uma pessoa que tem uma joalheria, qualquer tipo de, né, comércio, que é assaltada, que é colocado um revólver na sua cabeça, não vai ser uma pessoa desconfiada? Vai. Uma pessoa que é é amarrada, é tida como refém, uma pessoa que é abusada sexualmente. Quais são os sintomas dessa pessoa? É uma pessoa né, que tem vários tipos de sintoma, e é uma pessoa que tem pensamentos indesejados, pessoa que tem pensamentos suicidas, porque se essa pessoa foi abusada sexualmente, ela vai ter esses pensamentos, porque ela não vai querer, não vai ter essa vontade de viver novamente, ela não vai querer voltar a viver novamente em sociedade. Então, tem toda essas questões, tem todos esses sintomas, e olha quantos sintomas são questões de outros sintomas que a gente já viu até aqui. É um monte de sintomas, né? São muitos sintomas e essa pessoa se torna uma pessoa doente, né? Muito doente. E assim, vamos colocar assim na prática, né? Vamos colocar assim na prática, que a gente gosta de colocar muito na prática. Em violência, porque o nosso mundo está muito violento, muito violento. Crianças que são espancadas hoje em dia, mulheres que são abusadas sexualmente hoje em dia, mulheres que são espancadas hoje em dia, né? Que estão falando muito hoje em dia, né? De abuso de mulheres, que estão pedindo muito para falar, para denunciar sobre abuso de mulheres. Quantos traumas as mulheres hoje em dia têm de abuso feminino? Quantos traumas hoje uma mulher hoje tem? Não é fácil de tanto trauma que uma mulher tem. Uma mulher não fala. Uma mulher não fala de tanto trauma que ela tem. Ela é espancada, ela é humilhada, ela é traumatizada, muitas vezes ela apanha, ela é abusada, ela não fala, porque ela é proibida de falar. Muitas vezes ela vai na delegacia, né, e prometem para ela que vão dar abrigo para ela, e ela vai com os filhos para lá, e ela volta de novo para o cárcere privado dela, porque ela não tem aonde ficar, e ela volta de novo a ser espancada ou humilhada. Isso é a vida real, isso é um trauma. Quantas feridas ficou marcado na alma, no corpo daquela mulher? Isso é trauma, isso é trauma. Isso é trauma pós-traumático, estresse, grande estresse, que tem que ser tratado por muito e muito tempo. E essa mulher guarda com muita fibra, dia após dia, porque além de se tratar ela cuida filhos que dependem dela. É uma guerreira. E ela leva dia após dia, porque ela tem que lutar.
é um trauma muito grande. E quando ela consegue sair daquilo ali, ligando para um 190, alguém que dê um suporte para ela, que ela consegue sair daquele cárcere privado ou daquele cativeiro que se chama de família falsa, né? No qual uma pessoa que prenda ela, ou sei lá de onde que ela está, ela consegue a sua liberdade. E quando ela consegue se tratar, ela consegue liberdade e ela leva muitos anos para se libertar liberdade daqueles traumas. E ela se trata. E aqueles traumas são traumas muito profundos, traumas psicológicos muito grandes. E ela precisa de médico, precisa de tratamento, precisa de ansiolíticos. É uma pessoa com agitação, é uma pessoa que tem irritabilidade, pessoa que tem insônia, pesadelos, marcas no corpo, marcas na alma, pesadelos noturnos. São pessoas que têm terrores noturnos, solidão, raiva, sofrimento emocional, irritabilidade, gritos. Nossa, dá para citar todos os sintomas. Todos os sintomas. Ataque noturno, todos os sintomas. Isso que eu citei um trauma, um trauma, né? Fora muitos traumas que tem, como violência física, acidentes de carro, assim, são inúmeros. Então, os transtornos de estresse pós-traumáticos são muito extensos e são muito graves. Esse exemplo que você deu aí da mulher que sofre todo esse tipo de violência, mesmo fazendo o tratamento, eu creio que essas marcas não são totalmente retiradas. Ela vai ficar com pouco, sim. Eu acho que toda marca de transtorno de estresse pós-traumático, ela tem que ser trabalhada, leva algum tempo, né? Mas quando se é tratado com um bom profissional, né? Um bom trabalho, né? Como eu disse, assim, a pessoa ela trabalha dia após dia, né? Toda a construção ela é feita com tijolo, né? Bem construído, né? Ela tem uma boa recuperação e boas medicações também. Claro, a vida da gente, ela não se sabe como vai ser o próximo dia, né? Mas ela tem boa chance, né, de se recuperar, de ter boas, né? Mas os traumas, eles dependem de cada grau, de cada trauma, né? Depende da recuperação de cada uma, de querer ficar bom também, né? Porque às vezes, como profissional, muito profissional, vai com muita sede ao pote, né? E de querer ajudar o paciente, né? Eu vou lá com 100% de querer o paciente, muitas vezes o próprio paciente não quer se ajudar, né? Tem muito disso também. E muitos pacientes gostam de querer ficar sofrendo também aquela própria dor, né? Tem muito disso também. Então, como eu sempre digo, para paciente querer ficar bom, ele tem que muito querer ficar bom, ele tem que querer viver, independente muito da sua própria dor, do seu próprio problema, eu quero viver, independente de qualquer tipo de sofrimento, não tem nenhum sofrimento bom, nenhum sofrimento mais, nenhum sofrimento bom, tem um sofrimento daquele que quer ficar bom, de querer viver. Depende muito da própria pessoa, né? Uhum. Querer ficar bom, querer se cuidar. De querer se cuidar, exatamente, porque não tem a gente tem uma hora para nascer, tem um momento para nascer, mas não tem escrito lá dizendo, eu vou morrer, né? Então, assim, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos viver, independente
independente da quantidade de sofrimento que a gente veio na vida, a gente veio para viver. Então, vamos aproveitar as chances que a gente tem e as oportunidades que a gente tem e vamos viver. Se temos a oportunidade de nos cuidar, por que não? Sim, exatamente. E como eu te disse, os traumas pós-traumáticos, devido ao estresse, eles são muito grandes, né? E assim como a gente estava falando antes, depende muito da qualidade, assim, do estresse de cada um, que vai gerar o pós-traumático, né? Quando a pessoa ela não tem muito estresse, ela não vai gerar o pós-traumático, né? Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma violência traumática, né? Uma violência, por exemplo, uma pessoa é assaltada, né? E é assaltada, depende do tipo de assalto. E se aquela pessoa não tem tanto estresse, não gera tanto, não tem tanto estresse, o trauma que ela vai gerar não é tão grande quanto uma pessoa que tem tanto estresse. Então, aquele trauma que ela tem, ela não vai se depositar no corpo dela quanto uma pessoa que tem tanto estresse. Porque aquele estresse que ela tem no corpo dela vai gerar um trauma maior que outra pessoa que tem tanto estresse. Até nós estávamos conversando sobre isso, lembra? Então, assim, uma pessoa que tem muito, muito estresse, por isso que é um transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que tem muito estresse, os choques vão ser bem maior daquela pessoa que não tem tanto estresse. Então, o estrago vai ser, né? Vamos dizer assim, o estrago vai ser muito maior. Né? O estrago vai ser muito maior do pós-traumático, né? Tudo influencia do estresse que a pessoa já carrega dela mesma. Sim, dela mesma. Por exemplo, eu já tenho um histórico de estresse, muito estresse. Aí acontece uma situação comigo, então aquele meu choque pós-traumático vai acarretar um problema muito grande, né, de pós-traumático, porque eu já tenho um histórico de ansiedade. Então, se eu não tenho um histórico de ansiedade grande, eu não vou ter uma consequência muito grande, porque eu não tenho um histórico de ansiedade. Então, se eu não tenho um histórico de ansiedade, ocorreu um assalto comigo, alguma coisa que, né, eu não vou ter lá grande coisa. Eu vou pegar aquela situação, vai ocorrer tudo bem comigo, eu vou pegar a situação, né, vou guardar na minha caixinha de lembrança, ok, tudo bem, né, vai ficar guardado ali nas minhas situações e vou correr a minha vida, tudo bem. Agora, aquela pessoa que tem um transtorno de estresse muito grande, né, uma TAG, ela vai ter um transtorno pós-traumático muito grande. Eu vou ter que tratar aquilo ali, porque vai estar correndo insights assim muito grandes daquela situação. Toda vez que eu passar naquela rua, eu vou sofrer, porque eu vou estar lembrando daquilo ali. Vai disparar o meu coração. Eu não vou sair na rua porque eu vou lembrar daquilo ali, porque a minha ansiedade vai disparar. Eu vou lembrar daquilo ali, porque a minha ansiedade está rolando ali. A minha adrenalina está tudo em volta da ansiedade. Agora, a pessoa que não é ansiosa, ela não está nem ali. Ah, tudo bem. Entendeu? Tudo bem, eu já trabalhei isso em mim. Eu já trabalhei, eu já guardei isso tudo em mim, guardei, superei isso aí. Agora, a ansiedade, não. A ansiedade, ela não consegue trabalhar isso aí. Isso aí vai gerando outros problemas. E não deixa a pessoa seguir em frente. Isso vai gerar outras patologias. E isso aí vai gerar o estresse do trauma, que gerou esse problema no qual a pessoa, ela conviveu aquele trauma. Por isso que é o estresse pós-traumático. Ela vivenciou, visualizou aquele trauma, no momento daquilo ali, no supor do assalto, naquele local ela não pode passar.
naquele local não pode passar. Ela vai ter coração acelerado, ela vai visualizar aquela pessoa e naquele momento ela está inapta, paralisou, não pode passar por aquele local. Ela deixa de visualizar aquilo ali, deixa de viver, conviver com aquilo ali. Como se ela estivesse vivendo aquele momento, o que ela viveu, é como se ela estivesse vivendo novamente. Todas as vezes que ela passa naquele local, ela vive o passado. Tudo de novo, tudo de novo. É uma situação assim que ela vive, ela revivencia tudo de novo. Então, por isso que precisa de profissionais competentes, né, no que possa entrar com uma medicação, trabalhar com psicoterapia, né? Trabalhar, reviver aquilo ali, entrar dentro daquela situação, trabalhar o momento, né? E despertar aquela situação nela, no qual ela possa entender que aquilo ali passou, né? E ver que aquilo ali dentro do estresse, trabalhar todo o estresse dela, né? Tanto com medicação, com ansiolíticos, também com antidepressivos, né? Diferente de uma pessoa que não tem ansiedade, que vai passar pelo mesmo local e não vai estar nem aí. Então, uma situação é diferente, completamente diferente da outra. É bem complicado. Então, o correto é essa pessoa que viveu esses traumas, para que ela possa amenizar, ela tem que fazer a terapia, tem que procurar se cuidar. Ah, sim. A pessoa que conviveu com situações traumáticas, né? Pessoas que têm estresse, né? Que têm são pessoas muito estressadas, né? Passaram por situações traumáticas, elas não conseguem passar por essa fase. Elas têm que passar por tratamentos, do quais elas vão se liberar desse trauma, porque senão elas não vão ter uma vida e uma qualidade de vida boa. Elas têm que passar por tratamento, elas não vão conseguir passar por isso sozinhas, e elas tomando a medicação, passando por psicoterapias, elas vão ter uma qualidade de vida tranquila, elas vão viver, respirar melhor, com certeza. Elas não têm necessidade de passar por isso sozinhas. Elas peçam ajuda. Pedir ajuda não é vergonha, né? Dizer eu não estou bem não é vergonha, né? Ter humildade, dizer eu não estou bem, é tão bonito, né? A gente dizer eu não estou bem, é muito bom dizer eu preciso de ajuda. Faz a pessoa andar 10, 15, 20, 30 passos para o tratamento. E pessoas que tiveram abuso de violência sexual, assaltos, desastres naturais, essas pessoas, assim não tem o que falar, tem que passar, inclusive já das próprias instituições, eles têm essas ajudas já dentro das instituições, eles têm esses apoios, essas pessoas, esses pacientes, eles têm esses apoios dado pelo médico e já tem já esses tratamentos com psicoterapia. Esses pacientes, eles são dados esses apoios, porque o paciente precisa de ajuda para poder viver melhor. Para finalizar, o que você pode falar mais? Que nosso mundo, ele está muito violento. Muito violento, muito violento. Independente da gente sofrer traumas ou
não sofrer traumas, a gente precisa sempre fazer um tratamento com um psicólogo, um terapeuta, porque coisa boa a gente poder falar e depositar confiança em quem a gente se sentir bem. Porque a vida já é um trauma. A vida da gente já é um trauma, né? Por causa desse peso que a gente está vivendo hoje no dia a dia, dessa pandemia, desse peso. O mundo está pesado, o mundo está difícil de respirar. Então, assim, vamos se sentir leve, tentando conversar. Conversa com um amigo, conversa com a mãe, conversa com o professor, conversa com quem você se sentir melhor. Mas abre o coração, abre a vontade que está aqui dentro, abre o coração, mas conversa. Não fica com nada guardado aqui, porque os traumas, surgem os traumas de ficar tudo guardado. Então, assim, abre o que tiver guardado, o que tiver doendo. Então, abra para fora, abra a vontade de falar e se ame em primeiro lugar, né? Então, deixe botar para fora e tenha sempre um amigo. Um amigo é muito bom, a gente ter amigo nessa vida. Essas palavras são impulsionadoras para as pessoas que estão vivendo essa situação. Como você falou, converse com alguém de confiança. Pode ser com a professora, pode ser com um amigo, pode ser com a mãe, com a irmã, com alguém que confie. Com a gente que confia, a gente já tem tão guardado as coisas aqui dentro, assim, que a gente fica com os traumas da gente, às vezes a gente tem tanto trauma, tanta coisa, mas às vezes uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, faz as coisas mudarem tanto na vida da gente, que às vezes está ali na frente, está aqui, assim, a gente não vê, mas o que está de fora, fala uma palavrinha, muda toda a visão de toda uma vida, assim, sabe? E a gente dá aquele passo que muda todinho a vida da gente. É bem fácil. É só a gente se abrir, né? Tem que se abrir, tem que conversar com alguém. Só a gente, às vezes, como eu digo, pedir ajuda é tão fácil que muda tudo na vida da gente. A gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Muito obrigada, Mara. Eu agradeço. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.